Você sabia que as gorduras compõem a principal reserva energética dos animais? Meu nome é Jefferson, sou professor de biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre lipídios. Vamos lá? Pessoal, nessa nossa aula de lipídios, a gente vai analisar alguns pontos básicos sobre esses nutrientes, a sua definição, as classificações e vamos dar alguns exemplos sobre esses nutrientes, sobre cada grupo, desses nutrientes. A gente vai analisar aos poucos, um por um, beleza? Então, vamos lá, a nossa aula com a nossa definição de lipídios. Os lipídios, pessoal, são um grupo heterogêneo. O que é que isso quer dizer? É um grupo que possui subgrupos com características bem definidas, características que permitem que a gente diferencie esses grupos. A gente vai ver que a gente vai ter os óleos, as gorduras, as ceras, os esteroides. Enfim, é por isso que a gente chama esse grupo de grupo heterogêneo, certo? Então, apesar de ser um grupo heterogêneo, esses grupos aí, esse grupo dos lipídios, possui uma característica comum a todos, que é a insolubilidade em água, ou a baixa solubilidade em água. São pouco solúveis, eles são hidrofóbicos. E eles são solúveis em compostos orgânicos, por exemplo, étero, benzeno, cloroformo. Isso daí é uma característica de todos os lipídios. Todos os lipídios são pouco solúveis em água e muito solúveis em compostos orgânicos, certo? A gente não vai se ater tanto à composição desses compostos, porque essa composição da química orgânica aí vocês vão analisar lá no terceiro ano do ensino médio. Então, o que vocês precisam saber é só que os lipídios são solúveis em compostos orgânicos na sua grande maioria. Pessoal, reserva energética é uma coisa muito importante para todos os seres vivos. Afinal de contas, todas as nossas atividades metabólicas necessitam de energia para serem realizadas. Nós utilizamos duas formas básicas de obter energia. Nós temos os carboidratos e nós temos os lipídios, certo? Esses dois grupos de nutrientes aí são utilizados para gerar energia. E apesar dos carboidratos serem uma fonte de energia rápida, eles fornecem uma quantidade de energia muito pequena em relação aos lipídios. Os lipídios eles têm uma grande quantidade de energia disponível, cerca de 9,3 quilocalorias por grama que é liberado de energia para realizar suas atividades metabólicas. Então é muito grande, é uma quantidade muito superior aos carboidratos. Lembrando que sempre que você degrada lipídio, além de liberar energia, você também vai liberar H2O, água. Pessoal, falando em estocagem de energia, a gente tem uma diferença básica aí entre os vegetais e os animais. Nos vegetais, a estocagem de energia é feita basicamente na forma de amido, que vai ser a reserva de carboidratos. O amido é um tipo de carboidrato. E nos animais, essa reserva energética ela vai ser preferencialmente de lipídios. Isso se deve às adaptações de cada um desses grupos. Os vegetais eles não têm a necessidade, por exemplo, de estar saindo procurando alimento, de estar caçando, alguma coisa do tipo. Então, eles necessitam gastar mais energia. Então, a sua reserva energética tem que vir de uma substância que tenha mais energia. As plantas, por sua vez, não têm tanta necessidade de gastar energia, sim, as necessidades energéticas delas são diferentes. Então, ela vai utilizar o amido, que é uma reserva energética que fornece menos energia por quebra de molécula, que é o que a gente está falando aqui nessa parte. Nós, seres humanos e nos animais em geral, eles armazenam glicogênio, O carboidrato que a gente armazena está na forma de glicogênio. Só que a quantidade de glicogênio que a gente consegue armazenar dentro do nosso corpo é muito pequena. Então, a quantidade, o excedente de carboidratos que a gente vai transformar em lipídios, certo? O glicogênio ele vai estar restrito em pequenas quantidades nos nossos músculos e no fígado. A quantidade de glicogênio que a gente guarda é suficiente para manter as nossas atividades metabólicas funcionando tudo certinho por um dia. Já a nossa reserva de lipídios, ela consegue manter nossas atividades metabólicas por um mês. Então você imagina aí
que a quantidade de energia das gorduras ela é muito maior do que a quantidade de energia dos carboidratos. Quando a gente faz a degradação dos lipídios, a gente vai liberar os corpos cetônicos, que são substâncias tóxicas para o nosso corpo. Quando você está em jejum intermitente, né? Quando você passa muito tempo sem se alimentar, aquele jejum longo, você vai começar a liberar os corpos cetônicos por causa da degradação da gordura. Claro que isso não é positivo para o nosso corpo, né? Já que a gente vai estar liberando substâncias tóxicas. Então não é bom que você passe muito tempo sem se alimentar. Mas existem algumas pessoas que fazem aquelas dietas chamadas dietas cetogênicas, que são dietas que você se priva de comer carboidratos para que você gaste a energia apenas das gorduras. E aí você vai liberar, obviamente, corpos cetônicos. É por isso que ela é chamada de dieta cetogênica. Mas, obviamente, você não vai fazer isso pegando da internet a dieta, né? Você tem que procurar um nutricionista e ver se ele recomenda que você faça isso e recomendar uma dieta que seja mais adequada para o seu estilo de vida, né? Não faça sozinho em casa porque é perigoso. Os vegetais, apesar de ter uma reserva energética de carboidratos, eles também vão armazenar lipídios. Só que os lipídios deles vão estar armazenados nas suas sementes e nos seus frutos. Esse lipídio é utilizado como forma de troca, de permuta com os animais. Já que os vegetais não conseguem se locomover, a dispersão das suas sementes ela é feita por outros fatores, né? Pode ser o vento, pode ser a chuva, pode ser várias coisas, né? Mas geralmente em frutos grandes, né, frutos que têm sementes maiores, a dispersão ocorre por meio dos animais. Como o animal vai lá, come o fruto, né? E aí, quando ele sai andando, porque os animais conseguem se locomover, e eles vão até um outro local e defecam aquela semente lá. Então, houve uma dispersão dessa semente. E a gordura que está presente no fruto e nas sementes, ela serve como uma recompensa para aquele animal, né? Uma recompensa energética para ele. Já que as plantas não necessitam usar as gorduras como reserva energética, já que elas usam o amido. A gente tem uma série de grupos de lipídios. Por exemplo, nós temos os trigliceróis, que são representados pelos óleos e as gorduras. Eu coloquei aqui a composição dos trigliceróis ou triglicerídeos. Se você já fez um hemograma na sua vida, possivelmente já fez algum, você vai ver que lá pode ter, se o médico pediu, né, a quantidade de triglicerídeos no seu corpo. Então, é a quantidade de óleos e gorduras que tem no seu sangue, né, para ver as suas taxas de triglicerídeos. Bom, ele é formado por ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos orgânicos e a gente vai analisar mais tarde a composição deles. No caso, os ácidos graxos, quando se juntam com a molécula de glicerol e 3 carbonos, vão formar o triglicerol, né? Os triglicerídeos. Os ácidos graxos, que são mais abundantes no ambiente, eles vão ter cerca de 14 a 22 átomos de carbono mais um grupo álcool, né? Lembrando, pessoal, que esses radicais aí da química orgânica, vocês não precisam saber o que é cada um desses radicais aí. Vocês vão aprender isso quando vocês estiverem lá no terceiro ano, quando estiverem estudando química orgânica, vocês vão chegar nessa parte. Mas, por enquanto, você só precisa saber que essa aí é uma substância orgânica, é por isso que há radicais de substâncias orgânicas, porque o lipídio é uma substância orgânica, mas você não precisa aprender ainda cada parte dessa daí da química orgânica não, beleza? Os trigliceróis ou triglicerídeos, como você preferir chamar, eles são formados por ácidos graxos. Os ácidos graxos eles podem ser insaturados ou eles podem ser saturados. Quando eles são insaturados, eles vão ter uma ou mais ligações duplas nas suas cadeias de carbono. Essa gordura, esse triglicerol aí, em temperatura ambiente, geralmente eles são líquidos, né? Então, para deixar a consistência dele melhor, mais cremosa, adiciona-se hidrogênios. E esses hidrogênios aí vão quebrar as ligações duplas e vão saturar essa gordura. Então, essas gorduras aí vão ser chamadas de gorduras hidrogenadas ou as famosas gorduras trans, que são aquelas gordurinhas que fazem muito mal para o nosso corpo, né? Que sempre tem aquelas propagandas
na embalagem dizendo zero de gorduras trans, porque as gorduras trans não são boas para o nosso corpo, então as pessoas evitam consumi-las. Mas é muito utilizada na indústria alimentícia, né? Para fazer sorvete, para fazer outros alimentos que têm essa consistência mais cremosa. E os ácidos graxos saturados são aqueles que têm apenas ligações simples entre os carbonos. Eles já não precisam ser saturados com hidrogênios, né? Já que eles só têm uma ligação simples, então não tem necessidade de saturá-los mais, porque eles já são saturados. Esse grupo aqui são os fosfolipídios. Pessoal, os fosfolipídios eles são um grupo bem importante. Por quê? Os fosfolipídios eles são formados por um radical fosfato e um radical de lipídios. Eles são muito importantes na formação da membrana plasmática das células. Isso porque eles possuem uma parte que é hidrofóbica e outra que é hidrofílica. Hidrofílica é que se tem afinidade com a água. E a hidrofóbica, como a gente já viu, é aquela que não tem afinidade com a água. Então é muito importante para a passagem de substâncias na membrana plasmática que haja a formação desses grupos de fosfolipídios, certo? Quando a gente estiver mais na frente, a gente vai analisar um pouquinho mais essa parte dos fosfolipídios. E outro grupo de lipídios muito importante são as ceras. As ceras, elas são formadas por ácidos graxos de cadeia longa, mas eles vão ter álcools unidos na sua cadeia. Mas esse álcool tem que ser diferente do glicerol, senão vai ser um triglicerol, né? Então, as ceras elas são utilizadas basicamente para impermeabilização. Por exemplo, a nossa pele produz uma cera para evitar que a gente perca água para o ambiente. Algumas folhas aqui no Nordeste, muito comum, a carnaúba, né? Que é aquela planta que tem a cera na folha dela, na palma dela, que o pessoal tira para fazer a cera de carnaúba, é muito importante também para evitar a perda de água. Lembra que aqui no Nordeste a gente tem um regime de seca muito grande, então a carnaúba ela está adaptada para um ambiente seco, para evitar a perda de água para o ambiente. Os esteroides são um grupo de lipídios que são representados pelo colesterol, pelos hormônios sexuais, pela vitamina D e outras substâncias muito importantes para o nosso corpo. Esse grupo é formado por um grupo central que tem 4 anéis de carbonos ligados e, obviamente, a composição dos radicais vai ser diferente, né, para formar substâncias diferentes. Não precisa você se atentar à composição química deles. Precisa você aprender que esses esteroides eles são precursores dessas substâncias e que essas substâncias são importantes para a manutenção do nosso corpo. Mas essa parte química você só precisa aprender a composição química de fato. Quando você estiver estudando química orgânica, você vai aprender cada parte dos anéis de carbono. Enfim, não precisa você se preocupar com isso agora. Se preocupe com a função que eles desempenham no nosso corpo. É mais importante do que você se preocupar em como que ele é formado. Bom, os esteroides eles são representados pelos hormônios sexuais, como a gente já falou, testosterona, progesterona. São esteroides, né? Eles são formados de esteroides, né? Esteroides, não esteróides. E nós temos o colesterol. O colesterol, pessoal, é uma parte extremamente importante do nosso corpo. Quando se ouve falar em colesterol, geralmente você já associa a algo ruim, associa a algo prejudicial. Mas o colesterol, ele é muito importante para a formação, por exemplo, das membranas das células. Então, o colesterol não é um vilão. O vilão é o excesso de colesterol ou o colesterol que é chamado de colesterol ruim, né? É aquele colesterol de baixa densidade. É o colesterol que vai decantar nas suas artérias e vai entupi-las, que pode provocar um infarto em você, né? Mas a gente tem o HDL, que é o colesterol bom, que é o colesterol de alta densidade, que ele consegue flutuar pelo seu sangue e percorrer naturalmente na sua corrente sanguínea. No caso, o colesterol ele vai ser obtido na alimentação, mas parte dele também vai ser produzida no fígado. Lembrem que o fígado é uma glândula bem importante para o nosso corpo, né? Ela é polivalente, ela tem várias funções no nosso corpo. Uma delas é a produção de colesteróis,
certo? Mas essa é basicamente a função dos esteroides, produção de servir como precursor de hormônios, servir como precursor de vitaminas, enfim, todos aqueles que têm como base um lipídio que a gente classifica como esteroides, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de lipídios. Se você ainda tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, deixe aqui nos comentários ou me procure para que eu possa responder as suas dúvidas. Se você achar necessário, assista essa aula quantas vezes você precisar. E se você tiver alguma coisa a acrescentar, eu peço que você deixe aqui nos comentários também, certo? Então, aquele abraço e até mais.